Anular significa tornar algo sem efeito ou inválido. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque ninguém pode anular algo que não pode ser anulado em tempo algum. Não podemos cometer esse erro, que é um erro espiritual gravíssimo, que vai nos trazer maus resultados. Pode fazer você e eu estarmos no erro. E não podemos estar no erro em tempo algum. Temos que acertar. E viver acertando dia após dia, de acordo com o que está escrito, segundo a verdade. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. E agora devemos desempenhar o nosso bom serviço em Cristo Jesus, não anulando coisas que não devem ser anuladas em tempo algum. É errado fazer isso. É errado mesmo. É contra o que está escrito. E se alguém fizer isso deliberadamente, aí se torna pior ainda. Porque ele está fazendo de propósito, de forma intencional mesmo. Ele quer anular muitas coisas por sua própria vontade. Esse é um erro que, infelizmente, muitos cometem hoje. Mas isso não pode ficar assim. Não podemos continuar errando se formos exortados e admoestados para não fazermos isso. Então, é preciso que você e eu possamos aprender isso hoje. Possamos aprender a não anular aquilo que não deve ser anulado, em tempo algum. Então, devemos aprender isso e colocar em prática, porque existem alguns textos nas Escrituras que nos falam isso claramente com esse objetivo, de não anularmos aquilo que nunca pode ser anulado em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso entender mesmo, para não errarmos mais sobre essa questão. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso, onde essa palavra anular em outros sentidos verbais aparece. Então, preste atenção, porque com certeza isso que vai ser falado aqui hoje vai esclarecer muitas pessoas. Esclareceu a mim, tem que esclarecer a você também. Então, esse é o objetivo. Esclarecimento. Quando alguém é esclarecido, ele nunca mais vai fazer coisas erradas. Pelo contrário, ele vai deixar as práticas erradas, se purificar dos erros dela, retornar à sensatez e começar a acertar dia após dia. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, se você quer que um dia a sua vida seja dia perfeito, comece a fazer isso a partir de hoje. Esse tem que ser o nosso objetivo, sim, tanto o seu como o meu. Essa é a atitude prudente que nós devemos ter. Então, eu espero que isso seja feito com sabedoria, porque o que vai ser lido aqui vai servir para nos instruir de acordo com a verdade. Porque não podemos anular a verdade e praticarmos algo que esteja ligado à mentira, ao erro, ao engano. Não podemos fazer isso. Senão, vamos estar totalmente... como é que eu posso dizer? Senão, vamos estar totalmente sendo ou agindo contra nós mesmos. Vamos estar produzindo provas de condenação para nós mesmos. Não podemos ser isso em nossa consciência. Esse peso em nossa consciência tem que acabar. E a única maneira de fazer isso é cortando o mal pela raiz, para que nunca mais possamos anular aquilo que nunca pode ser anulado em tempo algum. Então, vou ler aqui alguns textos
que falam claramente sobre isso. O primeiro texto que eu vou ler está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Aliás, versículo 31. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 31. Peraí. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Eu estava lendo o 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Está escrito assim, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, pessoal, é a lei mosaica. Ela existe, é real, ela foi promulgada por Deus. E ela durou muito tempo, sem dúvida alguma. Então, ela existe, não podemos anular isso. Assim, de forma deliberada. De forma inconsequente. Não podemos ter essa atitude. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? A resposta é não, de maneira nenhuma. Não podemos anular a lei pela fé de maneira nenhuma. De nenhuma maneira mesmo. Antes, confirmamos a lei. Temos que confirmar a lei. Não que hoje, em Cristo Jesus, a tenhamos que praticar. Não. Mas devemos confirmar a lei porque ela existe por si mesma. Então, é isso que devemos entender. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o que está escrito, pessoal. Então, nós devemos entender isso hoje. Se existe algo para a justiça de todo aquele que crê, é o fato de o fim da lei ser Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei, devemos confirmar a lei. Não para a praticarmos. Porque se você e eu formos praticar a lei com o objetivo de sermos justificados pela prática da lei, não vamos conseguir fazer isso em tempo algum. Não vai dar certo. Sempre vamos tropeçar em algum ponto e aí se tornaremos culpados de todos, como está escrito na Epístola de Tiago. Então, devemos confirmar a lei sim, porque ela existe, mas não devemos confirmar ela para podermos praticá-la. Não. O Senhor Jesus já cumpriu a lei para que, assim, o fim da lei fosse ou se tornasse algo para a justiça de todo aquele que crê. Pela obra de Cristo Jesus, somos justificados. Essa é a verdade. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler aqui, ó. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim. Por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a luz de, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, quando alguém prega o Evangelho com sabedoria de palavra, essa pessoa está anulando a cruz de Cristo, anulando toda a obra que Cristo consumou na cruz. Já dá para ver que isso é errado.
Mas é assim que acontece. O texto aqui é bem claro, ó. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. O Evangelho nunca pode ser pregado com sabedoria de palavra, em tempo algum. Isso é algo totalmente errado. Por que é algo totalmente errado? Porque se alguém pregar o Evangelho com sabedoria de palavra, ele automaticamente vai estar anulando a cruz de Cristo. Assim, todo o efeito daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz será anulado, será cancelado. Eu e você podemos fazer isso deliberadamente? Não, é errado. Ninguém pode. Ninguém em tempo algum pode fazer isso. Ninguém pode pregar o Evangelho com sabedoria de palavra. Pregar o Evangelho com sabedoria de palavra não é o procedimento correto. É preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque quem faz isso, ou seja, quem está pregando o Evangelho com sabedoria de palavra, está anulando a cruz de Cristo. É aí que está o grande erro espiritual que muitas pessoas cometem sem saber. Anulam a cruz de Cristo e acham que estão certas, digamos assim, porque estão pregando o Evangelho com sabedoria de palavra. Então, pregar o Evangelho com sabedoria de palavra é algo totalmente errado. E ninguém pode fazer isso. Ninguém pode anular a cruz de Cristo por causa disso em tempo algum. Essa é a verdade pura e simples, de fácil compreensão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, nós temos que anular sofismas, pessoal. Tanto você como eu. Temos que anular sofismas. Temos que fazer as sofismas não terem efeito nenhum na sua vida nem na minha vida em tempo algum. Esse tem que ser o nosso objetivo. Anular as sofismas. Anular sofismas significa anular os argumentos falsos com aparência de verdadeiros. É isso que devemos fazer. Devemos anular os argumentos falsos com aparência de verdadeiros. Então, é isso que devemos fazer. Porque quem não anula as sofismas está sendo enganado pelas sofismas. Está sendo enganado por argumentos falsos usados com aparência de verdadeiros. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas por sofismas hoje. Essa é uma realidade. Então, para cortar o mal, para cortar esse mal, é preciso que tanto você como eu possamos anular as sofismas, sim. Sempre. Porque sempre vão existir sofismas. Mas elas têm que ser anuladas por você e por mim. É o que está escrito aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, além de anularmos as sofismas, temos que anular também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Tudo aquilo que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus.
Então, nós devemos anular isso. Nós devemos anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso tem que acontecer de sua parte e de minha parte também. É isso que devemos fazer. Não podemos aceitar ou tolerar de boa mente toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esse é o procedimento errado, que não tem cabimento algum você cometer e nem eu cometer em tempo algum. É errado mesmo. O que é errado não serve para nós. Práticas erradas não servem para nós em tempo algum. Elas nos prejudicam, elas nos atrapalham, elas nos fazem tropeçar, elas nos fazem errar. E não podemos viver uma vida em Cristo Jesus errando deliberadamente dessa forma. Então devemos entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Então, você e eu, em algum momento, podemos tornar sem efeito a graça de Deus? Já dá para saber que não podemos cometer esse erro, em tempo algum. Mas, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, existem muitos pastores, bispos e apóstolos que estão anulando a graça de Deus, por vários motivos e razões. É verdade. É preciso perceber essa verdade. É preciso entender que isso acontece. E quando se entende que isso acontece, você não pode ficar cúmplice dessa situação. Você não pode ficar refém dela. Você não pode consentir com ela ou participar dela como se anular a graça de Deus fosse algo comum e normal. Algo certo. Porque não é certo em tempo algum. Não é certo mesmo. Então eu vou ler aqui o texto. Não anulo a graça de Deus. Paulo está afirmando isso aí. Não anulo a graça de Deus. Você também não pode anular a graça de Deus. Eu também não posso anular a graça de Deus em tempo algum. Temos que concordar com isso. Esse tem que ser o nosso senso comum a respeito disso. Não anularmos a graça de Deus em hipótese alguma. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, não podemos anular a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A morte de Cristo foi inútil, não significa nada. Se a justiça é mediante a lei, a morte do Senhor Jesus foi em vão, foi inútil. Não serviu para nada. Não mudou nada no mundo em sentido físico nem espiritual. É isso que acontece quando alguém anula a graça de Deus, como muitos estão fazendo por aí. Então, isso é algo totalmente errado, pessoal. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, não podemos fazer a morte de Cristo ser em vão por causa de estarmos anulando a graça de Deus. Esse é um erro espiritual gravíssimo que muitas pessoas estão praticando por aí. Muitas mesmo. Principalmente pastores, bispos e apóstolos. Então, é isso que eu queria falar hoje aqui. E eu espero que tenha tudo sido muito bem claro para que tanto você como eu agora possamos estar conscientizados de que não podemos anular certas coisas. Não podemos mesmo. Isso cabe a você e a mim.
entendermos, para que agora possamos falar isso claramente para as outras pessoas que estão anulando certas coisas por aí que não deveriam ser anuladas em tempo algum. Então, eu espero que cada um de nós agora possa agir contra a anulação de certas coisas que não podem ser anuladas. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.